assisti o filme As Aventuras de Pi, mas você pode procurar como A Vida de Pi, também serve, os dois nomes. É o filme indiano, então as pessoas são aquelas da pele morena e o cabelo liso, são indianos, e fala sobre um rapaz que é procurado por um escritor. Esse escritor, ele é ateu e ele chega falando pro Pi: eu fiquei sabendo que você tem uma história e que se eu ouvir essa história eu vou acreditar em Deus. Aí o Pi começa a contar a história da vida dele e como ele passou por uma situação de quase morte e ele sobreviveu e está agora para contar a história. E eles tomam um café ali e senta e o escritor fala: começa a contar, vamos lá. Aí ele começa a contar e o filme vai trazendo as cenas e trazendo lugares bonitos, maravilhosos, e ele vai trazendo tudo ali, tudo da memória dele, conforme ele vai contando, e da onde ele veio, o vilarejo, o pai, a mãe, o irmão, e eles foi concedido a eles pelo governo um local que ficava uma instituição do governo, foi cedido a ele caso ele quisesse montar um zoológico. E ele arrumou os animais e colocou lá, e um dos animais até era um tigre de Bengala, que ele fez um contato visual ali com o tigre e deu uma conexão muito boa. Mas mesmo assim o pai dele falou: toma cuidado que ele não te vê como amigo. Tudo bem. Anos passaram e a família ficou meio quebrada financeiramente e eles decidiram ir para outro lugar. E para esse outro lugar eles tinham que vender todos os animais e eles pegaram um navio japonês para transportar esse navio cargueiro, para transportar os animais para fazer a venda, mas houve um maremoto ali, alguma coisa, uma catástrofe e afundou o navio. O Pi se salvou e alguns animais foram parar dentro do bote salva-vida com ele. Então foi parar um orangotango, uma zebra, uma hiena e o tigre. O perigoso tigre. E a hiena causou dentro do barquinho, ela causou. Ela atacou a zebra, depois ela atacou o orangotango, matou o orangotango, matou a zebra, e aí o tigre ataca a hiena e mata a hiena. Depois o tigre põe o Pi para fora do barco e ali o Pi ficou em cima de uma jangada que é feita, improvisada dos estribos do barco. Ele fica do lado de fora e o tigre fica dentro do barco. E os dias vão passando, eles vão passar muito tempo no oceano, muito tempo mesmo, até o ponto do tigre ficar muito fraco e ficar debilitado e o Pi conseguir passar para dentro do barco e os dois vão ter ali que se arranjar, eles vão ter que se acertar para poder sobreviver os dois. E acontece um fenômeno lá da natureza em que eu já vi isso em outros vídeos de peixe que vem nadando por cima da água, assim, pulando, pulando, e vai caindo dentro do barco. Aconteceu esse fenômeno, então
trouxe algum suprimento para eles ali. Vocês sabem que os indianos não costumam comer os animais, né? E aí ele é obrigado a matar peixe, ele é obrigado a comer peixe, totalmente contra as tradições deles e tudo mais. E aí vai acontecer um milagre deles pararem numa ilha paradisíaca e suprirem ali as necessidades deles, e depois ele descobrir que essa ilha aí na verdade não é nem catalogada em lugar nenhum, e as coisas que ele viu naquela ilha. E dá continuidade no filme, eles vão chegar na costa do México e vão ser socorridos. O tigre é o que trouxe mais quebrantamento para o coração dele, porque o tigre vai até a mata, vê uma brecha e pula para dentro da mata, nem olha para trás. E ele fala: puxa vida, passei tanta coisa com ele para ele nem olhar para trás. E nunca mais ele viu o tigre. E ele conta a história, o escritor anotou, aí chega no final a conclusão. A conclusão foi o seguinte: apareceram alguns japoneses que ficaram sabendo que ele se salvou, vão até ele e fala: conta pra gente o que aconteceu. Aí ele conta sobre o orangotango, a zebra, o tigre e a hiena. Ele conta para eles, aí os japoneses dizem assim para ele: nós não acreditamos na sua história e nem podemos mencionar essas coisas aqui no relatório, porque é uma companhia de seguro que nos contratou para vir atrás de você, para saber direito da história, como você sobreviveu e o que aconteceu realmente no navio para que tudo isso acontecesse. Aí ele fala: então eu tenho que contar a história diferente? Tem que contar diferente. Aí ele começa: anota aí, eu me salvei, mas junto comigo se salvaram o cozinheiro do navio, um marinheiro e a minha mãe. E o cozinheiro era terrível, ele era um homem muito perspicaz, aguçado, ele era talentoso no que ele fazia. E ele, quando a gente começou a passar fome, ele arrancou a perna de um marinheiro, ele atacou outro, aí minha mãe deu um tapa na cara dele, e da segunda vez a minha mãe também atacou ele, aí ele atacou a minha mãe, ele matou a minha mãe, e eu, com muito ódio, fiquei esperando o momento certo, fui lá e me vinguei e matei o cozinheiro. Aí o escritor, muito aguçado, o cozinheiro é a hiena, o orangotango é a sua mãe, a zebra era o marinheiro e você era o tigre. Foi tudo transformado na hora de resumir a história para poder contar para os japoneses investigadores entenderem a história. Teve que transformar os personagens. E aí conclui o filme, mas você vai ficar lembrando do filme por causa do excesso de detalhes e de maravilhas da natureza que aconteceram ali, que vão ser incrementados ali do filme. E o filme é indiano, mas não subestime não, viu? Não ficou devendo nada para Hollywood.